Olá pessoal, e aí, tudo bem? Vamos retomar então os nossos conteúdos. Nós trabalhamos até o momento, desde a unidade 1 até agora a nova unidade que nós vamos estar começando hoje, que vai ser a América Latina, lutas pela emancipação política e suas independências. Então, a gente viu, no caso brasileiro, né, algumas revoltas que aconteceram tentando alcançar, né, essa emancipação. Passamos pela questão dos Estados Unidos, né, a formação dos Estados Unidos, que começou também nesse processo de emancipação. E agora vamos ver os demais países da América Latina, principalmente os casos espanhol, o caso do lado espanhol, e também vamos ver aí um dos casos que foi uma colônia que era francesa, beleza? Então vamos lá acompanhar essa aulinha. Quando a gente começa a falar então sobre, né, essa emancipação que houve na América Latina espanhola, ela vai começar lá no século XVIII, esse processo emancipatório. Porém, tem toda uma história anterior a isso que remete ao tempo do descobrimento, né? Que foi a chegada dos espanhóis no território, onde então havia somente aqueles grupos famosos indígenas que nós trabalhamos das antigas civilizações, né? Os incas, os maias, os astecas, né? Que moravam nessa região aonde, né, os espanhóis começaram então a realizar a sua colonização. Dentro dessa região que nós vemos então, se estabeleceram os reinos e as capitanias, né, que ficaram então sob domínio da Espanha e que se tornaram colônias espanholas então nas Américas. Mas por que nós utilizamos tanto esse termo América Latina, né? Principalmente porque os países que dominaram essas regiões, né, eram países da Europa cujo a origem dos seus idiomas era o latim, né? E o domínio então que eles exerceram nas colônias aqui, né, do sul, né, do México para baixo, né, podemos então estabelecer, né, como uma cultura de línguas de origem latinas, né, de origem dessa colonização europeia que tinha a origem de suas línguas, dos seus idiomas no latim, beleza? E, né, lembrando então um pouquinho do que aconteceu nesse processo de colonização, a gente vai entender que muitos dos indígenas que existiam nesse primeiro momento dos espanhóis no Brasil foram basicamente dizimados pela colonização e a exploração da mão de obra indígena espanhola, que acabou acarretando aí na morte de basicamente aí 20 milhões de indígenas, né, nesse período, né? Apenas um décimo, né, dos indígenas desses grupos étnicos que existiam então no Brasil sobreviveram, né? É, pela utilização da mão de obra, né, que era através lá do processo da mita, da encomenda, né, que eram feitas para estabelecer como ia ser o trabalho desses nativos dentro das colônias, né, na exploração das minas, os metais preciosos ou em outros trabalhos que também eram realizados dentro da colônia, beleza? Também temos que lembrar que, né, antes de começar a emancipação nos demais países, inclusive o Brasil faz parte, então, desse processo emancipatório, né? Apesar de nós termos visto lá primeiro, na primeira unidade desse bimestre, né, a questão do Brasil, tudo vai acontecer mais ou menos na mesma época, porque primeiro vai acontecer, né, essa independência, esse processo de independência que vai gerar aí a independência dos Estados Unidos, né, o surgimento dos Estados Unidos da América. Mas e também a Revolução Francesa, né, que vai acontecer
pouco tempo depois aí da Revolução, da Emancipação Americana. Então, tudo isso vai criar uma atmosfera, um contexto que vai implicar nos movimentos de emancipação e de independência na América Latina, né? E muitas das ideias, então, iluministas vão cruzar os mares, vão chegar aqui, né? Essa ideia de emancipar-se, se tornar livre da sua metrópole, vai chegar aqui. Porém, para o caso espanhol, vai ter um momento certo em que isso vai acontecer, né? E esse momento certo vai ser após a Revolução Francesa, no período que a gente chama de período napoleônico, né? Onde Napoleão vai estar então fazendo aí o domínio, né, da Europa devido lá às condições que ele lançou para a Europa de não comercializarem com a Inglaterra, né? E, né, alguns países acabaram quebrando, né, esse acordo, no qual não tinha um acordo, né? Foi uma imposição do Napoleão. E, no caso, Portugal estava relacionando-se comercialmente com a Inglaterra, coisa que acabou levando, então, né, esse processo aí acabou levando Napoleão querendo parar o processo de emancipação, querendo parar o processo de comercialização de Portugal com a Inglaterra, ele tem que passar por Portugal. E quando ele passa por Portugal, ele vai destronar então o rei Fernando VII, que estava no poder da Espanha. Ele destitui o rei Fernando do trono e coloca o seu irmão, né, o José Bonaparte, né, para fazer então o controle da Espanha e assim dominar Portugal, né? Vai ter todo um processo em que a família real vai fugir então de Portugal, vai vir para o Brasil, por exemplo, né? Que nós vamos estar vendo mais para frente aí também essa história. E é interessante, né, que a gente note que quando o José Bonaparte vai tomar então conta da Espanha, as colônias que estavam então dominadas, né, antes pelo rigor, pela administração, né, tanto militar, fiscalização econômica dentro da colônia, agora vai enfraquecer, porque, né, o Napoleão Bonaparte, ele está num processo de expansão do Império Francês, né, dentro da Europa. E ele vai querer a ajuda dos seus aliados, no caso também o irmão dele, o José Bonaparte, vai então ajudar aí Napoleão militarmente, diminuindo então a força militar da Espanha dentro das suas colônias. E, né, a população que começou a se formar dentro das colônias foi uma população miscigenizada. O que isso quer dizer? Houve mistura de, né, etnias, né, os espanhóis europeus, os indígenas, né, poucos que ainda sobreviveram, e também alguns escravizados africanos, né, que deram origem aí a uma população mestiça, né, que eram então filhos desses espanhóis que, né, nasceram nas Américas e viviam aqui. Eles não tinham muito poder, né, eram chamados de crioulos, né, eles eram filhos desses espanhóis, faziam parte de uma elite, mas não tinham poderes dentro da colônia. Eles apenas faziam algumas atividades, eram donos de terras, propriedades e tal, mas não participavam da administração. E isso deixava eles da administração espanhola, né? Porque o rei é quem indicava quem que ia ficar na governança e trabalhando na administração, né, da corte dentro das colônias. E isso então não agradava muito eles, até esse momento que chegou, né, em que agora a Espanha não estava voltada para as colônias.
E isso então acabou gerando aí nessa população, né, nos crioulos aí, a, dando a oportunidade para que eles então se rebelassem contra a sua metrópole, né, e quebrando com os laços do pacto colonial, né, isso não agradava muito eles. Lembram lá também que não agradavam, né, foi tudo esse processo do pacto colonial que gerou todo o processo de emancipação, né, ali das 13 colônias, né. Agora também vai acabar aí gerando essa insatisfação também nos colonos espanhóis, que também não gostavam desse processo, porque o pacto colonial, né, como a gente já falou várias vezes, né, estabelecia que a colônia só podia comercializar com a metrópole, e a metrópole escolhia o preço dos produtos, então ela comprava os produtos dos colonos a preço de banana, né? Pensando bem, até que banana eu acho que era mais caro que isso, né? Então, esse processo desagradava muito. Então eles viam que eles estavam perdendo bastante. Então a ideia de emancipar-se da metrópole era poder comercializar com quem eles quisessem, poder ter lucro, poder obter riquezas, né? E esse processo, né, da economia que girava na época, né, gente, era a navegação marítima. Então tinha que se comercializar com outras nações para que pudesse ter um retorno financeiro bom, né, comercial muito bom. Então eles viram a oportunidade, estavam com a faca e o queijo na mão e aproveitaram toda a revolta que estava acontecendo então na Espanha para expulsar a administração europeia espanhola que existia dentro da colônia. E foi esse momento então que vai gerar aí todo o processo de emancipação de todas as colônias que nós vamos ver, né? Então vocês podem ver aí na página 30 da apostila de vocês esse mapa, né, que vai mostrar ali, ó, todas as colônias espanholas na América, né? E, né, nós vamos ver ali o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reinado da Nova Granada, o vice-reinado do Peru, vice-reinado do Rio da Prata, Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral da Guatemala, Capitania Geral da Venezuela, Capitania Geral do Chile, né? E as verdes e vermelhas são, né, as colonizações portuguesa e, né, inglesa, francesa e holandesa, né, que a gente vai ter aí também dentro da América Latina. Então, né, pessoal, só como introdução do que nós vamos estar trabalhando, nós vamos trabalhar, né, basicamente a emancipação de algumas das principais capitanias gerais e vice-reinos espanhóis, né, de uma das revoltas mais importantes que aconteceram nesse processo de emancipação. Então nós vamos ver aí, né, alguns nomes importantes dessas capitanias e vice-reinos que vão se tornar independentes da colônia espanhola. Beleza? Então, pessoal, para vocês já irem exercitando, fazendo algumas atividades e, né, retomando os conteúdos de vocês através dessa aula e colocando em prática nas atividades da apostila de vocês, façam então a atividade Organize as Ideias da página 29 e também a atividade da página 31, né? Também a atividade Organize as Ideias. Na próxima aula estaremos trabalhando efetivamente a emancipação política das colônias espanholas, tá certo? Então daí nós vamos começar a trabalhar cada um, né, dos vice-reinos e capitanias e o caso do Haiti, né, que vai ser também um processo bem interessante de ver, porque o Haiti inspirou o processo de emancipação da Conjuração Baiana, que a gente já viu, né, e que vai ser muito importante para a gente aí entender o porquê dessas ideias, então, né, tão revolucionárias acontecendo nesse momento. A gente pode até pensar que está acontecendo tudo desfragmentado, um está acontecendo num tempo, outro está acontecendo no outro. Não, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo, só que em realidades diferentes, né? Na Europa estão tendo revoluções, nas Américas eles aproveitam as tretas que está acontecendo na Europa e vão fazer as tretas deles aqui, né? Os ingleses e americanos já resolveram as tretas, né? Estados Unidos agora é independente da Inglaterra, né? E ainda temos o caso do Brasil, que vai demorar um pouquinho ainda para
chegar na sua independência, né, oficial, independência oficial, né, que vai acontecer lá em 1822. Mas primeiro nós temos que passar pelo Napoleão Bonaparte para podermos chegar aqui nesse processo, então, de como que vai se desenvolver aqui no Brasil a independência brasileira. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!